Olá pessoal, tudo bom? Aqui estamos para falarmos a respeito da nossa aula inicial de empreendedorismo, meio ambiente e sustentabilidade. Nesse semestre nós iremos ter um avanço em cima desse conteúdo, porém nós vamos focar hoje em empreendedorismo, algumas noções sobre o tema. O que nós vamos avaliar hoje é a história e evolução do empreendedorismo, os conceitos de empreendedorismo, tipos de empreendedorismo e alguns negócios empreendedores. Se fala muito em empreendedorismo hoje e temos uma noção de que isso é uma coisa nova que está acontecendo recentemente no mundo moderno, na globalização. É óbvio que nesses anos mais recentes isso tem se tornado muito mais efetivo. Esse tema tem se aflorado, óbvio. Porém, já existe essa prática, ou essa percepção dessa postura das pessoas empreendedoras, não é? Lá desde o século XVII, quando algumas pessoas começaram a vislumbrar a possibilidade de assumir riscos e empreender, não é? Fornecendo produtos e serviços para o governo. O governo que controla o Estado, vamos dizer assim, que administra o Estado, que gere o Estado, ele tem determinados compromissos com a sociedade, com a nação, e que às vezes ele não consegue fazer tudo, óbvio. E precisa de que, então, alguém faça, sob contrato, lógico. E algumas pessoas, vislumbrando isso, já começaram a vender esse serviço para o governo. Então, lá no século XVII, já tínhamos, então, essa percepção do empreendedorismo. Tem aí esse Richard Cantillon, que é um importante escritor, economista do século XVII, que é considerado por alguns como um dos criadores do termo empreendedorismo. E ele fez uma diferenciação nova, né, na época, diferenciando o empreendedor, que é aquele que assume os riscos, do capitalista, que é quem investe, que fornece o capital para o desenvolvimento daquele projeto. Já no século XVIII, o capitalista e o empreendedor, eles foram, então, definitivamente diferenciados. Obviamente, entende-se que isso se deu devido à Revolução Industrial, não é? A Revolução Industrial trouxe uma perspectiva de organização, de capital, empreendedorismo, que é o caso, pessoas criando empresas, vendendo serviços para essas empresas, enfim. O que tem que ficar bem claro para vocês aí é que existe uma diferença do capitalista, que é quem tem o dinheiro, quem tem o capital, que investe, quer receber o capital dele de volta acrescido de lucro, e o empreendedor, que é aquele que corre o risco, que faz, que realiza, que cria. Entre os séculos XIX e XX, os empreendedores eles eram confundidos com os administradores, não é? Sendo que o administrador é aquele que faz a organização fluir, existir, produzir, envolvendo pessoas, aplicação do dinheiro, planejamento, enfim. Mas, às vezes, pode ser que o administrador seja também um empreendedor. Mas o que ocorre é uma diferença entre as duas funções. Pode ser a mesma pessoa, mas funções distintas. Você tem o capitalista que investiu dinheiro para poder existir aquilo ali. Tem o empreendedor que é quem tem na cabeça, o criador, o criativo, o desenvolvedor do projeto. E tem o administrador que vai estar fazendo a coisa funcionar. Pode ser a mesma pessoa, mas em funções que não são a mesma.
A palavra empreendedorismo foi utilizada em 1950, que envolve o apontamento da pessoa com criatividade e capaz também de fazer sucesso com as suas inovações. Anos 60, 70, entrou o conceito de risco. Uma pessoa empreendedora tem que ter a capacidade de assumir riscos, se arriscar no negócio. Em 85, do século passado, foi introduzido o conceito de intraempreendedor, que é uma pessoa empreendedora dentro da organização para a qual ela trabalha, não é? Vai agregar valor à sua função, vai trazer criatividade que vai fazer a organização ser mais efetiva, mais produtiva, melhoria de qualidade, afinamento, né, afinação, melhor dizendo, afinação de processos. Então, é o intraempreendedor. Então, nós estamos vendo que a visão do empreendedor, ela vai além daquela pessoa que quer montar uma empresa, né? Não é apenas essa pessoa. O que não é empreendedorismo? Não é apenas criação de empresas, como eu acabei de falar agora. Não é gestão de negócios. Isso está sob a tutela do administrador, que vai gerir aquele negócio. E não é ter apenas ideia. Tem muitas pessoas que têm ideias maravilhosas, mas fica dentro da cabeça, não expõe, não materializa isso em projetos, não efetiva isso em algum tipo de negócio. Tem cabeça maravilhosa, eu mesmo já conheci alguns que são os verdadeiros gênios em termos de ideias que proliferam na sua mente, na sua cabeça, mas não consegue traduzir aquilo em nenhum negócio que venha a ser benéfico para a comunidade, para a sociedade e, obviamente, refletindo em benefício para ele mesmo. Veio desse termo francês, entrepreneur, aquele que assume riscos e começa algo de novo. O termo empreendedorismo, obviamente, vem da palavra empreender, que pode ser definido como o ato de realizar sonhos. Como eu costumo dizer, existe até um certo romantismo aí na questão do empreender. Transformar ideias em oportunidades e também agir de forma a concretizar objetivos a serem alcançados que vão refletir em valor para a sociedade, em questão de bem-estar, a questão de facilidade de vida, de melhoria de qualidade de vida, enfim. Então, o empreendedor é um termo que é utilizado para identificar esse indivíduo que dá início a um negócio. Ele pode ser um intraempreendedor também, dando origem a novas formas melhores de fazer o negócio que já existe. Então, o empreendedorismo está diretamente ligado à criação, crescimento de negócios, penetração do mercadológica em novas regiões ou novos mercados internacionais, né? E também ele envolve pessoas e processos. Pessoas e processos. Segundo José Dornelas, esse envolvimento levará à transformação de ideias em oportunidades. Sai do mundo metafísico das ideias e entra no mundo concreto das realizações. As ações empreendedoras são aquelas ações que criam novos produtos, processos, novas entradas em mercados ainda não explorados. Você pode fazer isso através da tua própria organização que já existe, ou você criar uma outra organização. Você pode abrir uma subsidiária no Paraguai, ou você pode criar uma nova empresa no Paraguai. Você está, através desse processo de empreender, criando novas áreas de atuação, de desenvolvimento, de produção, enfim. As oportunidades empreendedoras são situações nas quais novos bens, serviços, matérias-primas e métodos podem ser introduzidos
e vendido por um valor maior do que o seu custo de produção. E aí fica uma coisa importante: ninguém vai produzir alguma coisa para vender pelo custo, 0 a 0. Não tem sentido isso. Vai produzir, tem o custo, tem que pagar a produção, vai vender por um preço maior. Esse preço maior vai dar uma margem para ele sobreviver, é o lucro. E que parece que, em alguns tempos para cá, nós temos até vergonha de falar em lucro. Não estamos falando de lucros exorbitantes, exploratórios, não. Nós estamos falando do lucro normal, que é o pagamento do empreendedor e também do capitalista que investiu ali o seu capital, o seu dinheiro, para que possa ter um retorno, não é? Então, não se vende nada pelo preço de custo. Quando a gente ouve alguma propaganda, estou te vendendo a preço de custo, é uma balela, não é? E está embutido ali, de fato, uma margem de ganho, senão o negócio morre. Essas oportunidades, quando elas são exploradas de forma adequada, gera a criação de negócios de sucesso. Então, tem um conjunto de ações que tem que ser observadas, realizadas, avaliadas, o cenário que está envolvido, enfim. Agora, quem tem medo de risco fica só analisando, e o empreendedor ele vai à luta para vencer as barreiras e realizar a sua vocação e o seu objetivo de vida na parte negocial. Joseph Schumpeter, ele diz o quê? O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais. Esse destruir a ordem econômica não está dizendo aí que é uma revolução, não é uma revolução de tomada de poder, uma luta de classes, não é esse o caso. É o caso de lançar alguma coisa tão nova, tão moderna, tão diferente, tão progressista, que cria uma revolução no sentido de negócios e econômicos. O Facebook, por exemplo, mudou a nossa forma de nos relacionarmos, não é? A própria internet, que suporta tudo isso e suporta toda a globalização. Então, rompeu com a ordem econômica existente, porque trouxe uma nova forma de fazermos e praticarmos a economia. Então, tudo bem, falei de exemplos globais, mas pode ter exemplos que ocorre essa quebra do conforto dos processos econômicos. Numa cidade, num segmento, num setor da economia, num país, num estado. O empreendedor, ele segue o que acredita ser uma oportunidade, ele acredita, ele tem fé naquilo, não é? E ele vai lidar com incertezas, conhecimento a respeito do tema, ele tem que se sentir motivado, não é? Porque ele vai ser também da sua zona de conforto, ele vai querer acalmar sua inquietude interna produzida pela percepção de uma oportunidade. Então, o empreendedor, ele é uma pessoa que tem essa forma de pensar diferente das outras pessoas, não é? Ele está tomando decisões em ambientes inseguros, ele vai correr altos riscos, ele sofre pressões em relação a tempo, porque alguém investiu, ou ele pode ter investido também, e tem que ter um retorno, senão ele quebra, a coisa dele tem que evoluir dentro de um tempo aceitável. E, obviamente, que ele vai ter que investir emocionalmente aí, algo muito forte. Tem que ser uma pessoa emocionalmente equilibrada e que não se destrói interiormente com facilidade, que sabe suportar determinados reveses e transformá-los em novas oportunidades. Bom, aí nós passamos muito rapidamente e vamos aos tipos de empreendedorismo. O primeiro tipo é o tipo que ele nasce pela necessidade. É a única fonte de renda daquele indivíduo.
Ele faz porque não tem opção. Ele faz ou ele fracassa. É a necessidade de comer, a necessidade de pagar as contas. Normalmente isso ocorre com empreendedores de baixa formação. Nós estamos falando de baixa formação acadêmica, de preparação em estudos, de preparação para aquele negócio também, uma formação mental ampla, de conhecimento amplo, de um razoável conhecimento das coisas que envolvem o seu negócio, a sua vida, a sociedade, o mercado-alvo dele. E, obviamente, que isso tende a ter menores taxas de sucesso. Esses empreendimentos, a maioria deles não chegam nem à fase madura, não é? E o outro tipo de empreendedorismo é de oportunidade. Então, o indivíduo ele visualiza uma oportunidade e vai explorar aquela oportunidade. Então, ele cria um negócio para explorar aquela oportunidade. Normalmente é planejado e, obviamente, que tem maior taxa de retorno, maior taxa de sucesso. São negócios que se solidificam, se sedimentam. Os empreendedores nascem prontos? Não, não nascem prontos. É possível estimular o comportamento empreendedor. O indivíduo traz dentro de si uma chama que às vezes está fraca de empreender, de criar, de construir, de desenvolver, de explorar. E é possível estimular essa chama para que ela acenda-se, não é? É possível capacitar-se por meio de livros, filmes, cursos, etc., alguns de cunho técnico, que o empreendedor conheça, saiba como fazer a coisa, outros livros de cunho motivacional, vamos dizer assim, que leva aquela chama a acender e crescer dentro de si. Obviamente tem pessoas com maior facilidade para isso, porém não significa que outros, todos, não possam desenvolver seu espírito empreendedor. Então, é uma oportunidade para todos, né? O empreendedor ele está sempre olhando para o futuro, né? Ele quer construir algo que não existe ainda, ele quer fazer algo novo para melhorar as vidas das pessoas, né? E aí nós vamos entender que as soluções, obviamente, têm que ser criativas, porque é algo novo, né? E tem que ser sustentáveis. Não adianta eu criar algo novo, maravilhoso, que não existe, mas não tem função, não tem como ser implementado, ou sendo implementado não se sustenta, né? O foco é geração de valor, riqueza e transformação do ambiente em qual vivemos. Os empreendedores, obviamente, que eles mudam o mundo, são propulsores do desenvolvimento econômico, e obviamente que eles deixam um legado para gerações futuras. Então, o empreendedorismo pode ser definido como o envolvimento de pessoas e processos, para transformar ideias em oportunidades, como nós vimos há pouco. O momento atual pode ser pode ser chamado a era do empreendedorismo. O momento que nós estamos vivendo hoje, na arrancada do século XXI, né, nós estamos vivendo a era do empreendedorismo, fim do emprego como conhecemos há tempos atrás, e obviamente que surge então o espaço para o empreendedorismo. Alguns negócios que mais crescem no Brasil, segundo o Sebrae, né? Serviço de encadernação e plastificação, atividade de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, né? Dublagens, essas coisas todas, bijuterias, fabricar bijuterias, roupas profissionais, que passa por fardas, uniformes, roupas mais formais, enfim, tem crescido. Obras de alvenaria com arranque muito grande por projetos de governo. Esse é um filme que eu sugiro que vocês assistam, é O Homem que Mudou o Jogo, de 2011. Ele vem trazer isso para nós, a criatividade, a capacidade de com pouco fazer muito, né? Produtividade. Empreender nos dias atuais, em relação ao passado, que hoje nós temos uma quantidade muito grande de informação.
e a velocidade das mudanças são muito alta. Isso define que o empreendedor tem que ser muito antenado, tem que ser muito rápido, tem que ser muito crítico, e se pensar muito não faz nada, mas também não pode fazer a coisa sem pensar. Então exige muito mais do empreendedor hoje. Temos aí a inovação tecnológica, que tem levado jovens e adultos a considerar o empreendedorismo do negócio próprio uma opção de carreira. Tem muitos negócios virtuais nascendo, crescendo. Alguns não dão certo, mas por que nós vamos poder falar de um Facebook, de um WhatsApp, que não dá retorno financeiro ainda, mas está em bilhões de pessoas, em celulares de pessoas. Então, o Google, não é? Tem crescido, o Uber, são exemplos de negócios que só se justificam pela internet, pela globalização gerada pela inovação tecnológica. Falamos também sobre empreender novo ou empreender velho, mais maduro. Não existe hora para empreender. É óbvio que o empreendedor mais novo ele tem mais força, mais ânimo, mais coragem, se arrisca mais, não é? Porém, ele também não tem tanto conhecimento, não tem uma relação interpessoal, às vezes, formada, madura, não é? E o mais velho, ele já não tem tanto ânimo, tanta força, tanta coragem para sair e se aventurar, se arriscar. Porém, quando ele faz com um pouco mais de pé no chão, vamos dizer assim. Então, não há idade certa ou errada para começar, né? Sempre vai haver prós e contras. Aqui nós temos um gráfico que mostra um comparativo entre 2011 e 2012 e as faixas etárias. Vê que a faixa de 18 a 24, 25 a 34, 35 a 44, de um ano para o outro cresceu. Sendo que de 25 a 34 e de 35 a 44 anos são os dois pilares de maior representatividade. E nós vemos que nas pessoas mais idosas, 45 a 54, 55 a 64, houve uma queda, né? Por algum motivo, uma desestimulação de pessoas mais maduras de empreender. Mesmo assim, ainda tem valores significativos. Quais fatores podem contribuir para o aumento da taxa de empreendedores mais jovens? Transformação do mercado de trabalho, ou seja, não existe mais uma garantia de estabilidade no emprego. O jovem ele sonha mais, ele deseja mais, ele quer alcançar outras posições que às vezes seus pais não alcançaram. Então isso leva a ele a se encorajar, a se sentir mais encorajado, né, a empreender. Os exemplos que nós temos aí de referências familiares também podem contribuir. Familiares que se dedicaram uma vida a trabalhar em grandes empresas e eventualmente foram demitidos ou não estão felizes no trabalho, muitos jovens ficam impelidos a evitar o mesmo caminho, porque viu um certo fracasso dos pais, como eu falei agora há pouco, ele quer superar os pais, os tios, enfim. Outra coisa, essas fusões geradas de empresas no mercado global, né? Gera muita demissão, transformações nas culturas organizacionais, no clima organizacional. Isso gera incerteza para o jovem e isso fomenta nele um sentimento de querer empreender, né, para escapar disso. E o Brasil, olha aí, é a economia menos globalizada da América Latina. América Latina nós estamos falando. Panamá, um país tamanho do Mato Grosso do Sul, Nicarágua, Honduras e Chile são os países mais conectados aos fluxos de comércio global. Panamá, obviamente, Canal do Panamá, é um entreposto mundial de troca de mercadorias, é uma maravilha lá.
O Brasil ele é o menos globalizado da América Latina, conforme mostra o 8º Índice de Globalização Latina, publicado pelo Latin Business Chronicle. Apesar do Brasil ser a 7ª maior economia do mundo, talvez caindo, tem o maior baixo nível de comércio exterior da região. Suas exportações de bens e serviços em 2011, é claro que já são dados um pouco defasados, mas de lá para cá nós não melhoramos em nada, né? Era apenas 12% do seu PIB, 11,9%. Ao mesmo tempo, as importações foram responsáveis por também 12,6%. Nós estamos desconectados do fluxo de venda e compra, Bom, aí problemas ideológicos, problemas de condução das políticas econômicas, opções por mercados desfavorecidos, opções ideológicas, nos colocou à margem dos mercados efervescentes que estão aí, que são de proa do mercado internacional. E nós vamos falar, passei aqui, depois nós vamos falar sobre um documentário chamado Ouro de Sangue, que fala sobre extração de ouro em Paracatu. É um documentário que depois eu passo para vocês em seguida, ok? Numa aula futura. Terminamos por aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado e isso serve de suprimento para a fixação dos conceitos da matéria e no avanço do conhecimento para a carreira de vocês. Um grande abraço, até a próxima.